Bora, Fel, se liga agora na análise pré-jogo do Zé Elias do Pascoal sobre Corinthians e Fluminense fora de casa, lá no Maracanã, o timão que vai com uma equipe modificada, e o Zé Elias fez uma análise agora de como vai vir o time do Corinthians, e eu vou chutar aqui 3-2 pro Coringão. Tô com esse placar na cabeça, Deus quiser, a gente vai voltar com esses 3 pontos e começar a dar aquela respirada no brasileiro. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Palpite nos comentários, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem a estreia do Linga, tem muita coisa hoje, hein? Bora, vamos de Brasileirão, vamos dar uma olhadinha na rodada que começa nessa quarta-feira, retomando o nosso calendário. Nona rodada de Brasileirão aí na tela pra você. Hoje temos Botafogo e Mirassol, Internacional e São Paulo, Cruzeiro e Vitória, Bahia e Atlético, Coritiba e Vasco, Fluminense e Corinthians. Amanhã, Santos e Remo, Chapecoense e Atlético, Palmeiras e Grêmio, Red Bull, Bragantino e Flamengo. Vamos começar com este Fluminense e Corinthians, jogo que acontece no Rio de Janeiro, Maracanã, e é pra lá que a gente vai. Rafael Marques chegando conosco também, ao vivo aqui nesse Sport Center, já com informações para esse confronto. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem sim, Glaucia. Outro beijo pra você, um abraço aos fãs de esporte, aos companheiros que estão no estúdio. Em algum momento eu pensei em quebrar o meu relógio, né, porque de repente eu estava no horário trocado e não sabia. Se cuidem, André Plihal, estou de olho no seu elenco, hein? Um beijo ao mestre Pascoal, ao Super Zé Elias, ao fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, não é o Equipe F, e a gente está aqui para falar sobre esse clássico do futebol brasileiro, Novo Mais, às 9h30 da noite tem Fluminense e Corinthians. A última parcial da venda de ingressos registrou algo em torno de 20 mil entradas comercializadas. O Fluminense é o 4º time no ranking dos melhores mandantes em termos de torcida no Campeonato Brasileiro, embora a média em si seja considerada baixa para o tamanho do Maracanã. Pouco mais de 27.400 torcedores comparecem em média aos jogos do Flu no Campeonato Brasileiro. A tendência hoje é que nós tenhamos o público um pouquinho melhor, quase batendo na casa dos 30 mil lugares. Vocês falavam aí sobre a data FIFA e ela causa uma impactação direta nas duas equipes. Começando pelo Fluminense, que não conta com Agustín Canóbio, um jogador importantíssimo hoje para o técnico Luiz Beldia. Ele serviu a seleção uruguaia, não chega a tempo, e isso significa dizer que Kevin Serna será titular. Do outro lado, há uma dúvida em relação à condição física do titular Savarino. Não está 100% fisicamente. Se ele não for para o jogo, joga o Soteldo como titular essa noite contra o Corinthians. E também tem uma discussão sobre o comando do ataque, né? Teoricamente, o John Kennedy é o titular, mas pode ser que o Castilho ganhe essa vaga para o jogo de hoje, e o Cano, que há muito tempo não joga, deve ser confirmado como relacionado no banco de reservas. Do outro lado, no Corinthians, a impactação, numericamente falando, ela é maior, porque são duas ausências, né? O Hugo Souza servindo a seleção brasileira e o Carrilho servindo a seleção peruana estão fora. Somados aos dois, o Corinthians não conta com o Ranieri, que está suspenso, e 2 atacantes machucados, o Guinegão e principalmente Memphis Depay. Mais uma vez, a fera holandesa fora do jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro em função de questões clínicas. Importante ressaltar que o Fluminense sustenta essa noite aqui no Maracanã uma invencibilidade de 18 jogos como mandante. E, curiosamente, a última vez que o Fluminense como mandante perdeu no Maracanã foi para quem? Para o Corinthians, no dia 13 de setembro do ano passado. O Flu ainda era dirigido pelo Renato Gaúcho, na oportunidade escalou um time reserva, porque iam começar os confrontos contra o Lanús pela Copa Sul-Americana logo na sequência, e o Corinthians já tinha o comando do Dorival Júnior. O timão venceu pelo placar de 1-0. E o Corinthians tem uma situação a mudar em relação ao cenário da temporada atual. São 7 jogos sem vencer, sendo 5 deles pelo Campeonato Brasileiro, e a expectativa é que depois dessa data FIFA, o Dorival consiga encontrar uma forma do Corinthians recuperar a sua autoconfiança e desenvolver um jogo melhor essa noite contra o Fluminense. Nós temos aí as prováveis escalações das duas equipes na tela para o fã do Sport Center. Começando com o Fluminense, que é o mandante. O tricolor carioca vai a campo essa noite para enfrentar o Corinthians, com o Fábio no gol, Samuel Xavier mantido como lateral direito, a zaga tem o Gemes e o Freitas, e o René na lateral esquerda. No meio campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, aquele meio campo que o torcedor do Fluminense já decorou. Na frente, como eu destaquei, 2 dúvidas. Pela direita, Savarino ou Soteldo. Centroavante será ou John Kennedy ou o Castilho. E na esquerda, o Kevin Serna. Emendando com o timão do técnico Dorival Júnior, escalado no esquema 4-4-2, uma provável formação do Corinthians. Tem Felipe Longo no gol, na vaga do Hugo Souza, que está servindo a seleção brasileira. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu. No meio campo, Alain, André,
Breno Bidon e o Matheus Pereira, na frente o Yuri Alberto e um nome que certamente está monopolizando as atenções de todos os torcedores corintianos. Jesse Lingard, astro inglês, estreando com a camisa do Corinthians, tudo leva a crer que ele vai ser titular essa noite contra o Fluminense aqui no Maracanã e passa a ser aí o grande personagem desse compromisso pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davi de Souza Lacerda, do Espírito Santo, é quem apita o jogo do terceiro colocado, que é o Fluminense, contra o 11º, que é o Corinthians. Mas essa diferença não entra em campo, é um clássico do futebol nacional. Glaucia. Boa, Rafa, obrigada, amigo. Boa sequência de trabalho aí pra você, trazendo as informações deste Fluminense e Corinthians, só pra gente refrescar antes da parada, né? O Fluminense vem de uma vitória dentro do Brasileirão contra o Galo, o Corinthians um empate em casa com o Flamengo, nesse jogo, inclusive, em que o Memphis se lesiona. E tô muito com o Rafa, amigos. Acho que do que os dois técnicos têm em mãos pra hoje, o Corinthians é mais impactante, né? As baixas são mais impactantes. Sem o Hugo, o próprio Memphis. Vai ter estreia do Lingard, mas tá chegando, é uma estreia ainda. Vamos ver como ele vai se encaixar nesse esquema do Dorival. E um Fluminense que já tem um trabalho mais longo também, até ali nas mexidas de peça do Zubeldia, a coisa flui melhor, né? Bom, eu acho que o Ranieri também vai fazer muita falta. Está suspenso hoje, também não joga. Nem vou falar do Memphis, porque o Lingard vai entrar na posição dele. E pelas informações que eu tenho de pessoas do Corinthians, o Lingard está treinando muito bem. Ele aproveitou muito bem esse período em que não houve a presença dele no BID, 2 semanas praticamente, e ele trabalhou muito fisicamente. Nesses últimos dias, jogo contra o Fluminense, que é a parada para a data FIFA, trabalhou muito intensamente, é um jogador muito interessado, as informações que eu recebi, jogador muito interessado, muito aplicado taticamente, tem muito talento e muita qualidade para jogar na função que ele vai jogar. Aliás, é a função que ele mais gosta, é a função que ele jogou na seleção da Inglaterra. Ele jogou de meia ponta na seleção da Inglaterra. O que é um meia ponta? É um jogador que vai da beirada do campo e vem para dentro para ajudar o centroavante. Mais ou menos como fazia o Memphis. Às vezes o Memphis alugava um terreninho 30x30 e ficava naquela beiradinha ali, né? Mas outras vezes ele saía para jogar um pouco mais por dentro. Mesma função exercida pelo Lingard, que é um jogador que jogou na seleção inglesa, tem um passado muito interessante no futebol inglês, mas que não joga em alto nível há algum tempo. Vai jogar no time, numa partida, especialmente que exige muito fisicamente, vai exigir muito dele. E eu espero que ele possa corresponder com a camisa do Corinthians. Essa é a grande esperança do torcedor corintiano, de ver o Lingard estreando com a camisa do Corinthians e jogando bem, contra o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Para mim, o time mais arrumado taticamente até aqui do Campeonato Nacional é o time do Fluminense, com 2 volantes com muita qualidade de jogar e saída, porque o Hércules aparece toda hora na frente para atacar. Lúcio Acosta, um jogador, o baixinho, se não der conta de marcar o baixinho, ele vai toda hora na cara do gol. Ele é um jogador muito eficiente. Então eu acho que o Corinthians é um adversário difícil de ser batido, mas com os desfalques que tem, a estreia do Lingard passa a ser aquela cereja no bolo para o torcedor do Corinthians ficar interessado para assistir o jogo. Não fosse o Lingard, tivesse que jogar um outro jogador no ataque do Corinthians, as coisas seriam muito difíceis hoje. Não, eu acho que o Fluminense, no meu modo de ver, o Fluminense é favorito, né? Como o Pascoal falou, acho que tem uma equipe bem montada, uma equipe que sabe exatamente o que tem que ser feito dentro de campo, na fase de construção, com a bola nos pés, quando perde a bola, o posicionamento defensivo, quando tem que pressionar o time adversário. Eu acho que o coração desse time do Fluminense, não só o coração, né, do Fluminense, mas né, quem domina o meio campo normalmente domina o jogo, e esse meio campo do Fluminense, para mim, é um dos mais fortes do Brasil. Né? Você tem Martinelli e Hércules, que são 2 volantes que marcam. O Hércules tem uma pegada um pouco maior do que o do Martinelli, né? Mas assim, são 2 jogadores que chegam a todo instante, que ajudam na criação. Tem o Lúcio Acosta, que se posiciona de forma brilhante nas costas dos volantes, e isso dá e facilita para quem está com a bola nos pés e dificulta para quem está marcando. Você tem jogadores de lado de campo com velocidade, agora tem o Castilho, né, ali na frente, que é um jogador que corre o tempo todo, talvez não tenha... apareceu na imagem. Talvez não tenha a mesma qualidade técnica que tem o John Kennedy, mesmo arranque, né, explosão, mas ele é um cara que se move o tempo todo, ele mexe com a defesa adversária, ele briga, ele luta, e isso aí facilita demais, né, para a equipe do Fluminense. E o Corinthians, o Dorival, se eu não me engano, posso estar errado, né, mas o Dorival, desde o começo do ano, jamais repetiu uma mesma equipe numa sequência de 2 ou 3 partidas. Todos os jogos, ou ele muda
controle de carga agora, né, Pascoal? Que agora é a moda, né? É o controle de carga, então vamos controlar aqui, vamos controlar ali, e aí, quando não tem o controle de carga, tem jogadores machucados, ou seja, ele não consegue dar jamais o entrosamento necessário para essa equipe ser forte sem os seus principais jogadores. Né? Quando o Memphis não joga, o time sente, quando o Yuri Alberto, bastou o Yuri Alberto não jogar, nós vimos aí a dificuldade que o Corinthians tem para marcar gols, e esse meio campo que o tempo todo está rodando. Joga Ranieri, joga André, joga Bidon, Garro, Matheus, ou seja, você não cria referências para que você, quando encontra os momentos difíceis, né? Por exemplo, hoje, meio campo vai ser pressionado, meio campo vai ter que marcar, meio campo vai ter que participar das jogadas, você não tem o entrosamento necessário para ter as referências. Estou com dificuldade, opa, toma, Pascoal a bola. Não, você não tem, porque são jogadores diferentes. Então isso é uma das grandes dificuldades que o Dorival tem encontrado para montar o Corinthians. Mas assim, são 5 jogos, se eu não me engano, né? 5 no Campeonato Brasileiro e um do Paulista foi contra o Novo Horizontino, sem ganhar. É bom acordar, porque a torcida foi lá numa boa, vamos conversar, vamos falar, pediram empenho, determinação, mas daqui a pouco eles vão bater lá e falar assim, ó, precisamos da vitória também, né? Muito bem, vamos falar do Corinthians, que joga hoje contra o Fluminense, né, 9h30 da noite, e vai ter uma maratona de jogos até a parada para a Copa, né? Só nesse mês aqui são 9 partidas por 3 competições, né? Nesse mês de abril. Vai jogar contra o Fluminense hoje, depois Internacional, Palmeiras, Vitória e Vasco, tudo isso pelo Brasileirão. Ainda vai pegar o Barra de Santa Catarina pela Copa do Brasil, o Platense, Independente Santa Fé da Colômbia, o Peñarol pela Libertadores. Tudo isso, será que vai ter tempo pra tudo isso aí, Rafael Grelhas? Agora vai ter que ter perna, agora vai ter que ter físico, e por isso que essa pausa da data FIFA foi importante, né? E aos poucos, alguns reforços vão entrando, como por exemplo, agora o Jesse Lingard, né? Que aproveitou esse momento de pausa para ele tirar o CPF, visto de trabalho e tudo para tentar aí efetuar a melhor forma física do Jesse Lingard, né? Toda a questão do trâmite burocrático, e aproveitou para ficar 100% fisicamente, e ele vai jogar no comando de ataque hoje ao lado do Yuri Alberto. Aliás, o setor ofensivo é um setor onde o time do Corinthians tem mais baixas, porque já não conta com o Guinegão, que é uma lesão muscular também grau 2 importante, já não conta com o Memphis Depay, vai ficar um tempinho fora, o Caio César também, que teve ali um regresso, teve um déficit também na parte muscular da coxa, não joga, então é Lingard e Yuri Alberto. O Felipe Longo, que teve um problema no cotovelo do braço direito, vai substituir o Hugo Souza, que não vai chegar a tempo da data FIFA, então o Felipe Longo vai para o gol. A linha defensiva não deve sofrer nenhuma baixa. O Alan, que não pôde jogar contra o Flamengo porque pertence ainda ao rubro-negro, vai no lugar do Ranieri, que está suspenso. Aí tem a questão importante, o reforço do Matheus Pereira ao lado do André Luiz, para dar um pouquinho mais de liberdade para o Breno Bidon. Aí o Garro vai para o banco de reservas, e o Breno Bidon, onde ele rende muito mais próximo à grande área, pode fazer aí até uma armação de jogadas com o Lingard, colocando a bola no ponto futuro para o Yuri Alberto. Então há uma expectativa hoje contra o Fluminense, e fora de campo hoje uma grande estreia. 50 anos da primeira invasão corintiana em 1976, na semifinal do Brasileirão daquela época, dividindo o Maracanã com a torcida do Fluminense, foi para os pênaltis, e aí o Corinthians avançou para sua primeira decisão de brasileiro e perdeu depois para a equipe do Internacional, e então vai fazer uma menção a um escudo retrô de 76, a camisa do goleiro vai ser a camisa azul, que foi utilizada naquela época, né? Uma menção, uma homenagem. Então hoje teremos, a partir de hoje, uma camisa retrô, é a nova linha de uniformes do Corinthians, para fazer essa homenagem dos 50 anos da invasão corintiana, a primeira em 76 no Maracanã. E eu tô muito curioso para ver o Jesse Lingard, né? O comportamento é bem aleatório, né? Para quem acompanha futebol europeu e que viu o Jesse Lingard surgindo como um dos grandes nomes do futebol mundial no United, jogando muito bem, nunca imaginaria ele jogar no futebol brasileiro em algum momento, assim como o Memphis Depay, né? Então é bem aleatório, mas bem bacana. Eu acho que o Lingard ele pode se consolidar
como uma alternativa ao próprio Memphis, né? Já que ele faz uma função muito parecida. O Corinthians joga com uma dupla de ataque, mas o Memphis ele joga muito mais ali no corredor esquerdo, caindo para dentro, que também é a característica do Jesse Lingard. Então eu acho que ele pode se tornar essa alternativa na ausência de Memphis Depay e formar uma dupla ali com o Yuri Alberto, uma boa dupla. O Breno Bidon jogando na articulação, eu particularmente gosto, né? Ele evoluiu bastante. Quando ele tem... Ele ali no meio campo, ele consegue jogar praticamente em todas as funções, exercer todas as funções. Mas quando ele precisa articular, ele vai bem. Ele tem ido muito bem. Aí o André Luiz, a dúvida é só o comportamento dele. Eu não duvido que o Dorival coloque ele aberto, de repente até como um ponta-direita. Ele já jogou assim, né? Como ponta-esquerda, ponta-direita, segundo homem de meio campo, também é um jogador bastante versátil. Então eu tô curioso. Jesse Lingard, eu acho que pode dar bom, vai ser legal ver aí um jogador reconhecido internacionalmente jogando no futebol brasileiro. Qualidade técnica ele tem. Recentemente no futebol sul-coreano, ele conseguiu jogar a intensidade, confesso que não sei se é a mesma do futebol brasileiro, mas o ponto é, ele conseguiu jogar com bastante frequência, teve muita minutagem e ele se destacou. Então se ele tá bem fisicamente, se ele é bom tecnicamente, acho que ele tem tudo para entregar aqui no futebol brasileiro, no Corinthians também. E o De Paula já avisou que vai aportuguesar o nome dele, vai chamar ele de Gessé Linguado. Vamos ver. Pelo Corinthians eu chupo. Não, calma, não é assim, De Paula, não é assim não. Calma aí, rapaz. E se conversar um pouquinho, não precisa nem do Corinthians, viu? Os Grilhas, como que é o provável pra hoje? Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Alan, o André Luiz, Matheus Pereira aqui, o De Paula intitulou como o ereto, Breno Bidon na articulação da jogada, porque ele joga ereto, então ele fala é o Matheus Pereira, o ereto, e o Breno Bidon na frente, o Jesse Lingard e o Yuri Alberto. Muito bem. O Yuri Alberto, por falar no Yuri Alberto, no gol que ele fez contra o Flamengo, ele chegou a 50 gols lá na Arena Neoquímica, né? O maior artilheiro lá do estádio do Corinthians e também o maior artilheiro no século, com 80 gols em 218 jogos. Quem diria, hein, Yuri Alberto? E ele falou dessas marcas importantes que ele atingiu pelo Corinthians. Vamos ouvir. Na minha casa, que é a Neoquímica Arena, um lugar que eu me sinto muito bem, a torcida me dá uma moral e um apoio absurdo para eu poder estar alcançando esses grandes números, né? E poder estar alcançando esses números e poder estar perto de grandes nomes como o Craque Neto também, que é de artilheiros do século e várias coisas. Então eu me sinto muito orgulhoso e grato, né, a toda a equipe também por esse apoio. Sozinho eu não conseguiria atingir essas grandes marcas, então graças aos meus companheiros, a todo o nosso staff também que me dão todo esse apoio para eu poder estar bem feliz em campo, podendo ajudar o nosso Coringão, marcando gols, assistências e ajudando a nossa equipe. Tá bom, tá aí o Yuri Alberto, hein? Tá jogando bem. Então é isso, fiel. O Zé Elias Pascoal e o rapaz que eu esqueci o nome lá, que ele cobre mais os clubes do Rio. Tô ansioso pela estreia do Lingard. Claro, não vou botar uma expectativa muito alta, porque o cara tá aí acho que desde novembro do ano passado sem jogar, veio de uma liga muito fraca, a Liga da Coreia do Sul, então vai faltar um pouco de intensidade para ele, mas com as bolas, lá ele, com a bola nos pés, eu espero um refino de um jogador que já mostrou muita qualidade, então talvez seja o substituto do Memphis Depay no Corinthians, já que para mim, para muitos, o Memphis depois da Copa não volta pro Corinthians, muito difícil, então é ele que vai ter que carregar essa responsa agora no ataque. É um jogador mais rápido, né, que o Memphis, mais móvel, mais versátil também. Tô curioso, mas parece que a mídia já deu os 3 pontos pro Fluminense, né? Nossa, o Fluminense joga assim, tal, intensidade, jogador corre pra lá, pra cá. Parece que o Corinthians vai enfrentar o Real Madrid hoje, mano. A gente vai enfrentar o Real Madrid hoje, não tô sabendo. Então menos, né? Menos Fluminense, não ganha nada aí há algum tempo. O time aí que vive oscilando, assim como o Corinthians, mas lá eu tenho... Mano, vai ser 3-2 pro Corinthians. Vai ser bastante gols. Então eu tô com esse placar na cabeça. Comenta aí o seu placar, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então, até o pós-jogo do Corinthians, se Deus quiser, com a vitória e os 3 pontos pra gente dar aquela respirada no Brasileirão. Comenta aí, até a próxima, fiel. Valeu, é nóis.